Oi, oi, gente, Camille Juste por aqui para um bate-papo focado no universo dos serviços financeiros. Será que uma assistente virtual, ela precisa saber tudo de financeiro, ser super especialista nos serviços financeiros para trabalhar nessa área? A gente vai descobrir isso e muito mais sobre esse universo com as minhas convidadas de hoje, Rosângela, Cibele, sejam super bem-vindas. Obrigada por estarem aqui com a gente. Obrigada. Me contem o seguinte, já tinha passado alguma vez pela cabeça de vocês trabalhar fazendo financeiro, Cibele? Não. Eu venho do secretariado há muito tempo, então o serviço do secretariado ele não envolve tanto financeiro, uma partezinha só. E quando eu vim para o AV como assistente virtual, e aí essa porta se abriu. Então, as empresas precisam dessa gestão do financeiro, precisa desse lembrete dos pagamentos, esse contas a pagar, a receber. Então, foi dentro desse universo, na minha transição. Foi uma oportunidade de mercado mesmo que você observou. Como é que foi para você, Rosângela? Eu sempre trabalhei na área administrativa, mas não só no financeiro. Eu cuidava também do escritório, cuidava da parte de facilities, do atendimento ao cliente interno e às vezes externo, e também fazia parte do financeiro. Quando eu comecei a estudar para assistente virtual, eu sabia que esse era um serviço que era muito importante e que eu podia agregar ali na minha oferta para os meus clientes. Era uma das coisas que eu podia ofertar justamente pelo valor agregado que já tem no próprio serviço, né? Então eu pensei nisso. Muito bom. Agora, para a gente esquentar aqui, queria que vocês contassem rapidamente a trajetória de cada uma de vocês, como é que vocês vieram parar na assistência virtual, o que faziam antes, enfim. Bom, eu sou formada em turismo e decidi migrar para o secretariado há 12 anos atrás, né? O turismo não me preencheu e eu fui para o secretariado. Veio a pandemia, todo mundo para dentro de casa e eu me adaptei muito bem ao trabalho remoto. Deu tudo muito certo. Quando as coisas começaram a retomar, aí eu já não me adaptei mais, né? Não quero sair da minha casa. Quando o mundo, né, começou a voltar ao normal, entre aspas, eu percebi a qualidade de vida que eu estava tendo trabalhando de casa. Sim. Então eu tinha tempo, não perdia tempo no trânsito, eu conseguia ir para academia no horário ok, eu conseguia cozinhar, eu conseguia fazer as minhas coisas dentro de casa, sem aquela correria, deixar para o sábado, deixar para o domingo. Então eu conseguia me organizar muito melhor. E aí eu estava numa empresa que voltou e, enfim, o meu chefe saiu, eu saí também. E aí as outras empresas que eu trabalhei me pediam no presencial. A última me queria 3 vezes por semana. E eu falei, não está funcionando para mim. Eu pegava 1h30 de trânsito para ir, 1h30 para voltar. Então eram 3 horas perdidas no meu dia, era assim que eu me sentia. Sim. E dentro desse mesmo período eu comecei a estudar o marketing digital. Me especializei um pouco em copy e acompanhando, né, fazendo parte do mailing, eu recebi a comunicação do curso. Muito legal. Aí eu falei, acho que tem tudo a ver comigo. Rosângela, você comentou, né, que você tocava a área administrativa no geral, inclusive financeiro, né? Mas antes de se tornar assistente virtual, você tinha dado uma pausa no trabalho, né? Isso. Quando eu tenho 2 filhos. Eu tenho o Pedro, de 6 anos, e a Maria Helena, de 3 aninhos. E aí, quando a Maria Helena nasceu, eu decidi que, junto com meu marido, eu decidi que eu ia ficar em casa, cuidando deles. E aí, eu já tinha assinado o Novo Mercado, e aí já conheci o Novo Mercado e te conheci lá pelo Novo Mercado. E aí comecei a receber também, vi os anúncios da FAV ali, falei, acho que aqui eu me encaixo. Porque quando eu vi os anúncios, eu já estava querendo voltar para o mercado, mas eu não encontrava nada que pudesse satisfazer o que eu estava querendo. Porque eu queria trazer uma renda para dentro de casa, mas sem abrir mão de estar tanto tempo longe dos meus filhos. E eu não consegui encontrar essa oportunidade. Rosângela, hoje você atende que tipo de serviços e quantos clientes você tem no momento? No momento, eu tenho 4 clientes fixos. Tá. Então, eu tenho 2 empresas. Uma empresa eu faço todo o financeiro, então faço faturamento, faço fluxo de caixa diário, conciliação bancária diariamente, faço fluxo de caixa e atualizo. De que ramo é essa empresa? É uma empresa da construção civil. Ah, legal.
E aí faço o fluxo de caixa diariamente, faço ali toda a tratativa com os clientes, tudo que for do financeiro, faturamento, contas a receber, contas a pagar, então eu faço isso. De uma outra empresa que é uma empresa que faz, uma agência que faz tráfego pago, é uma agência. Eu faço o atendimento do cliente interno, então, por exemplo, todos os dias eu vou distribuindo as tarefas ali com as meninas no Trello, legal. sabe? Então, vou ali, a gente distribui as tarefas, a gente faz uma reunião semanal para saber se as coisas estão indo, então também quando contato com o cliente, saber se está tudo bem, se ele tem, se as expectativas dele estão sendo atendidas, se não. Eu acho que esse teu papel é o famoso papel do atendimento que existe né, nas agências de publicidade tradicionais, né? Isso. Que faz o meio de campo ali entre o cliente, e o time, né? Isso. E aí atendo uma cabeleireira que eu faço para ela a gestão financeira dela. Porque quando eu comecei, ela foi minha primeira cliente. Olha só. Na verdade, sim, minha cliente 01 foi uma amiga minha, que ela é corretora de imóveis. E aí ela falou, não faço ideia de para onde vai meu dinheiro. Eu falei para ela, posso te ajudar. Opa, tem a solução dos seus problemas? E aí com a cabeleireira foi a mesma coisa. Com a cabeleireira eu tava lá fazendo o cabelo e ela falou, não sei o que eu faço com esse salão, porque eu não sei para onde vai esse dinheiro. Eu falei, posso te ajudar. Adorei, muito bom. E aí ela é minha cliente até hoje, então faço para ela também, eu faço a gestão financeira dela e atendo uma empresa de RH, que oferece cursos de gestão de desenvolvimento profissional. E aí eu faço o acesso dos cursos para os alunos, eu faço faturamento, eu faço a liberação de senha para que eles possam fazer os testes que precisam. Esses são os 4 clientes. Então, nesse caso, aí você mistura um pouco de suporte com o financeiro, Isso, né? porque na verdade, é uma demanda pequena, sabe? Não é uma coisa que me ocupa. Essa demanda dessa empresa, especificamente, ela é uma demanda bem pequena. Então, eu consegui fazer a conciliação entre os dois trabalhos sem ter problema nenhum. Mas isso é muito interessante, né? Porque tem muita empresa que não quer ter várias pessoas cuidando de cada pedacinho, né? Eu acho que uma assistente virtual versátil, generalista como vocês, ela consegue ser a solução exata que o gestor ali de uma pequena empresa ou que o empreendedor precisa, né? Porque cabe bem no bolso dele, entrega um resultado com qualidade e resolve todo o problema ali. Isso era exatamente a questão dela. Ela não queria ter vários funcionários. E aí, ela foi, inclusive, a minha primeira chefe quando eu comecei a trabalhar, em 2004. Olha aí. E aí, eu postei no Instagram, que agora eu estava postando. Vi lá na aula da Fábio, atualize suas redes sociais. Boa. E aí, eu não sou muito boa nas redes sociais. Aí eu fui lá, mas atualizei o meu perfil. Ela viu e me chamou no direct. Falou, Rô, você tá trabalhando assim, agora é tudo que eu preciso, vamos conversar? E aí, no dia seguinte, eu marquei com ela, a gente conversou e fechou. Foi muito legal. Sensacional. Cibele, como é que é hoje para você, né, com os teus clientes? Você trabalha com assistência pessoal. Olha que legal, gente. A Cibele trabalha com assistência pessoal e conseguiu unir na assistência pessoal também o cuidado com o financeiro. E eu imagino que a partir disso você já assumiu o financeiro dos negócios também dos teus clientes, né? Que você fazia pessoal. Hoje eu tenho 6 clientes e 3 são pessoa física e 3 são pessoa jurídica. Da pessoa física, que é algo que eu nem imaginava, então são diretores de grandes empresas que não têm secretária dentro da empresa e que acaba encontrando uma assistente virtual pessoal. Sim. Para fazer todo esse trabalho. Então, com pessoas físicas, esses diretores, eu trabalho na gestão dos pagamentos, recebimentos. Às vezes, eu preciso pagar um boleto, tá aqui, é só você pagar. Tá pago, não tá, me dá comprovante, pega o reembolso. Trabalho também com reembolso médico. A minha primeira cliente, para você ter uma ideia, ela tinha R$4.000 parado. Caramba. Que ela não tinha tempo de pedir reembolso. Então, em 10 dias, eu consegui esse resultado para ele, recuperar já pagou ali, né? Já se pagou. Exatamente. Já se pagou rapidamente. Exatamente. E dentro das empresas acaba sendo um pouco parecido. Mas aí eu faço a gestão das notas fiscais, a gestão dos recebimentos, a gestão dos pagamentos, o que está em dia, o que não está. Eu estava com um cliente grande, a gente acabou encerrando, porque ele perdeu um contrato grande também, acabou encerrando comigo. Mas dentro dele, além do financeiro, eu dava suporte para o RH e suporte de gestão de tarefas. Então, é o que você falou. Me chamou para uma coisa e aí acabou que outras coisas foram aparecendo dentro da empresa, né? Você se mostrando
com um bom trabalho. Uma vez que a gente flui. consegue ganhar a confiança do cliente, né? Normalmente ele vai aumentando o contrato, né? De acordo com o tanto que ele vai confiando em você. E a assistente virtual vai se tornando até uma figura indispensável ali dentro do negócio, né? Qual o ramo dessas empresas, Cibele? Uma é uma gestão de executivos, a outra é gestão de projetos, a outra é uma contabilidade e uma agência de viagens. Legal, muito bom. Você falou, Rosângela, de como te chamou a atenção o quanto os serviços financeiros têm um maior valor agregado. Ou seja, os clientes entendem que ele é um serviço que realmente custa mais caro, né? Isso. Por que você acha que o financeiro tem esse valor agregado? Porque uma empresa, qualquer empresa, na verdade assim, tanto na vida pessoal quanto na vida de uma empresa, se a gestão financeira for ruim, vai dar ruim, tudo vai dar ruim. Então, você não precisa de muita explicação, você não tem um grande esforço para você mostrar para o seu cliente a importância desse trabalho. Porque às vezes o cliente não enxerga a importância dele ter uma agenda organizada. Sim. Às vezes ele não enxerga a importância de ele conseguir entrar nos arquivos dele e saber em achar rapidamente a localização onde está o reembolso, onde está as contas pagas. Ou às vezes não enxerga, né? Que, nossa, cuidar ali super bem do atendimento, Exatamente. Vai ter um retorno, né? Ele não entende, exatamente. Às vezes ele não entende que, estou cuidando muito bem do atendimento, vou atender melhor o meu cliente. Acho que se eu tiver alguém que possa atender melhor, talvez eu consiga mais clientes. Às vezes ele não entende isso, mas quando você fala para ele que quando ele não tem ideia do quanto está entrando e saindo do caixa dele. Ele não sabe se ele está no lucro, se ele está no prejuízo, se ele está empatando, ele não sabe se ele pode investir dinheiro, se ele não pode, se ele está gastando em algum lugar que ele nem precisaria gastar. Então, quando ele entende isso, ele mesmo fala, isso eu preciso resolver. Esse problema não dá para adiar. Você teve uma experiência com um cliente, né, Cibele, que chegou a perder uma possibilidade de um contrato por desorganização. Conta como é que foi. Exatamente. Ele foi participar de uma... Nossa, eu não lembro o nome. Quando você... Uma licitação? Uma licitação para conquistar um cliente novo e precisava entregar toda a movimentação contábil da empresa. Eles não tinham. Sim. E aí perderam e falou, não, agora a gente precisa entregar isso para a contabilidade, precisa fazer isso. Falei, tá, então, pera. Primeiro que eu organizei as pastas, que não tinha nada organizado. Primeiro que eu organizei as pastas, e aí fiz um trabalho com a pessoa da RH, que também era financeiro. E aí o que foi legal é que eu organizei, né? Então essa gestão de nota fiscal, que chegou, que saiu, eu conseguia fazer. Mas essa coisa de fluxo de caixa, eu chamei outra V. Porque ela tinha mais experiência nisso do que eu. E aí eu falei, então vamos trabalhar juntas. Eu consigo te trazer as notas fiscais, né? E você entrega essas informações para o dono da empresa, que é exatamente esse cenário. Ele não tinha ideia. Então a gente conseguiu fazer essa parceria e foi bem bacana. Sensacional. Vocês sabem que eu comecei como um assistente virtual generalista, né? Mas o serviço que eu tinha mais facilidade de vender era o financeiro. Sim. Porque pensem que lá em 2015, assim, se eu explicar o que era o serviço remoto, já era, né, tudo meio nebuloso. Não se falava nisso. E aí eu achava mais fácil de vender o financeiro porque era bem tangível para eu explicar, né? Não, farei isso para você e tá aqui, é esse trabalho que eu vou te entregar. E o benefício é muito mais visível, né? Como vocês mesmos falaram. Então, essa coisa de ser generalista e até pender, às vezes, para um lado, acaba abrindo muitas possibilidades de carreira, né? E muitas possibilidades de parceria também, sempre, né? Com certeza. Agora, eu queria saber o seguinte. Vocês sentiram medo de alguma forma de entrar nessa área de financeiro mais a sério com clientes e tal? Eu senti. Você sentiu? Eu senti um pouquinho. Senti porque, assim, quando você está numa empresa, se você comete o erro, você tem ali uma empresa para te respaldar. Você vai lá falar com o seu diretor, você vai lá falar, olha, cometi um erro. De chefe, depois que tudo bem. Você toma uma bronca, mas você vê como você vai resolver.
você começa a prestar serviço, então a responsabilidade é 100% sua. Sim. Você não tem para quem reportar. Você vai reportar, a pessoa com quem a empresa vai falar é você mesma. Exatamente. Então eu senti um pouco de medo, assim, mas eu não senti medo só pela área financeira. Eu me senti um pouco insegura na hora que eu voltei. Quando eu comecei a prestar serviços como a V, de uma forma geral, eu me senti insegura nisso. Nossa, se eu fizer alguma coisa errada, como que eu vou resolver? Esse foi a meu principal benefício no curso, assim, que eu enxergo. Claro, né? O principal benefício que eu digo, assim, emocional. Sim. O apoio. No curso, na comunidade, de você poder partilhar, de você saber que tem outras pessoas como você vivendo aquilo. Então, assim, a comunidade no curso, o curso é sensacional. Eu gosto muito, de vez em quando eu ainda corro lá e vejo alguma coisa. Gente, nossa, Fave, né? Maravilhosa. Eu ainda corro lá e vejo alguma coisa. Como que é isso mesmo? Vou lá ver. Sim. Né? Eu volto lá. Mas o apoio que você encontra ali na comunidade, de você saber que deixa de ser solitário. Exato, a gente não tá mais sozinha, né? Isso, deixa de ser solitário. Então, assim, porque assim que eu comecei, eu tinha esse medinho, assim, não foi um medo que me paralisou, Sim, mas foi um medo que me deixava, né? uma luz, assim, um alerta, sabe? Eu acho que esse medo, ele é válido porque você se precaver. Você confere mais de uma vez, não é aquele medo de falar, não vou fazer, não. Ele te dá um pouco mais de suporte, né? Eu não senti medo porque para mim foi menos difícil porque eu já vinha de uma carreira, né, dentro dessa área. Sim. Então, para mim lidar com o financeiro tem que ter organização, é a base. E eu sou essa pessoa, sou organização em pessoa. Você tirou as palavras da minha boca, porque eu ia perguntar agora, Cibele, quais habilidades que você já tinha e que você percebe que você usa hoje no teu dia a dia para ganhar dinheiro oferecendo serviços financeiros? É a organização. E o que foi muito legal é que eu faço para os meus clientes o que eu já fazia para mim. Tá. Então, toda a minha organização financeira, toda a minha organização em relação a documentos é o que eu já fazia para mim e já ofereço para os meus clientes. Sim. Então, e eles não tinham isso, né? E o que é tão doido, porque eu falava, nossa, mas gente, como você é que sabe? não tem, né? Como é que você faz para saber o que entra, o que sai, né? Se alguém te pagou, se alguém não pagou, como que você vive? Bem, a gente sabe, né, dados do Sebrae, que a maioria das empresas no Brasil não passa dos 2 anos de vida, justamente porque não tem um foco em gestão. Isso passa pela gestão financeira também, né? A gente viu muito na pandemia a quantidade de empresas que simplesmente não sobreviveram porque não tinham previsibilidade de caixa. Elas não conseguiam nem saber quantos meses elas tinham de vida com o dinheiro que elas tinham em caixa. E o quanto as assistentes virtuais que trabalham com o financeiro foram também salvadoras ali de muitos empreendedores e de muitos empreendimentos, né, durante a pandemia. Agora, para a gente ir se encaminhando aqui para o finalzinho da nossa conversa, eu queria que a gente falasse um pouquinho mais sobre as diferenças. Vocês veem muita diferença entre cuidar de um financeiro de uma construtora para um financeiro, qual que é teu outro cliente mesmo? De uma cabeleireira, ou, né, você, Cibele, atende financeiros pessoais, financeiros empresariais. Como é que vocês enxergam para serviços financeiros atender múltiplos clientes de diferentes áreas? Eu acho que a essência é a mesma, o que muda é o volume de trabalho e os processos, né? Sim. Eu tenho os meus processos para organizar essa questão para os meus clientes pessoa física, mas uma empresa, ela já tem os processos dela. Sim. Aí eu preciso me adaptar e, óbvio, sugerir, como já aconteceu, né, de sugerir melhorias, mas a diferença é só essa, porque a essência é a mesma, pagar as contas em dia, né? Sim, no fim. No fim é sobre isso. Então, para mim, a diferença é isso, é o tamanho e os processos. E se você é organizada, não tem erro. Sim. Exatamente. A diferença entre um e outro, assim, a essência, exatamente o que a Cibele falou, a essência é exatamente a mesma. Você precisa seguir ali a organização para que você consiga saber o que você não pode deixar. Se ele te contratou para fazer o financeiro, o que você não pode deixar de fazer é fazer com que as coisas funcionem, que os pagamentos sejam feitos em dia, que as cobranças sejam feitas em dias, principalmente. Que os processos estejam organizados e visíveis para alguma auditoria ou para alguma necessidade do seu cliente, mas seja ele um cliente pequenininho, de uma pessoa, seja uma pessoa que você precisa organizar, ou seja uma empresa
uma multinacional, acho que a seriedade com que você tem que tratar esse processo é o mesmo. E o que vai mudar é aí realmente uma empresa, às vezes ela já tem os processos, já tem um programa, né? Às vezes ela já tem ali um CRM que ela usa, e aí você vai se adaptar àquilo, às vezes é um que você não conhece, então você vai correr atrás para aprender. Mas falando nisso, em correr atrás para aprender, como é que foi quando vocês... falamos aqui já um pouquinho, né, sobre a insegurança, a coisa de conferir várias vezes para não ter erro e tal. Mas a gente sabe que para fazer um financeiro hoje, quando a gente fala, né, nesse nosso mundo digital, com automações, com inteligência artificial, a gente tem muitos sistemas, muitas ferramentas, todos na nuvem hoje em dia. Como é que foi para vocês esse momento de começar a trabalhar com ferramentas novas voltadas para o financeiro? Para mim foi foi tranquilo assim, no sentido de vou aprender. Quando eu comecei a trabalhar como assistente virtual, eu pensava, nossa, como que eu vou fazer para saber tudo, né? Sim. E aí, ninguém sabe tudo, né? E aí, é uma das coisas que você fala logo de cara, assim, no curso, né? E aí, isso dá uma tranquilidade, assim. E realmente, você vai, todo dia surge ferramenta nova. Imagina você saber tudo. Então, por exemplo, quando você assume um novo cliente, que você faz ali, ele vai te falar qual é a necessidade dele. Acho que ali na primeira conversa, você já fala para ele, fala, esse sistema que você usa, eu não conheço esse sistema, mas eu vou aprender. Então, isso aconteceu comigo. Essa empresa que eu trabalho, que é uma empresa de manutenção para construção civil, eu não conhecia o sistema deles, nunca tinha ouvido falar. E aí eu falei, eu vou... Tá bom, ele me contratou, inclusive, para colocar esse sistema em dia. Olha só. Legal. E aí eu falei para ele, olha, eu não sei, mas eu vou aprender. E aí eu coloquei o sistema em dia, o sistema começou a funcionar. Eu coloquei o sistema em dia. Eu acho que isso acontece muito do cliente, quando contrata alguém para o financeiro, pegar esse retroativo, né? De tipo, tá, beleza, a gente vai começar o controle financeiro a partir de agora, mas e o passado? E o restante do ano? Né? Foi exatamente isso. Então, eu coloquei em dia e a gente partiu dali. Eu pedi a gente combinou um período para que eu pudesse aprender a mexer na ferramenta e aí colocar ela em dia e a partir dali seguir. E aí foi uma preocupação. Isso para mim foi uma experiência de assim, ufa, eu não preciso saber tudo. A hora que for aparecendo as coisas, de fato, eu vou me enquadrando, me encaixando naquilo que for necessidade do meu cliente. Porque o tempo que você fica assim preocupada em aprender algo que talvez você nem vai usar, você está fazendo alguma coisa que você já sabe. Muito bom. Eu acho que é bacana a gente também estar sempre ligado no que o cliente tem para oferecer, porque é algo que você não sabe, mas não bater em segurança do, meu Deus, não sei, virar a chave do, eu vou aprender uma coisa nova, isso vai agregar no que eu estou fazendo, isso vai me ajudar para os próximos clientes. E também trazer a nossa bagagem. Tem muita coisa do meu histórico de vida que eu falo, puxa, uma empresa que eu trabalhei como secretária, tinha uma contabilidade e eu só fazia os pagamentos. E desde que eu entrei lá, tinha um pagamento X que eles nunca me mandaram para pagar. Meu chefe fechou o escritório, foi para os Estados Unidos, meses depois, Sibeli, eu tô com imposto em aberto. Falei, chefe, eu nunca recebi isso. Se eu recebo, eu coloco um lembrete, eu sei que eu tenho que pagar todo mês. Se eu nunca recebi, então não tem como saber. E isso eu trago hoje para o meu aprendizado. Então, alinhar direito com os meus clientes, qual é o escopo, quais são os pagamentos, tem certeza, não tem, está faltando alguma coisa, não está. E isso vai fazer eu entregar um trabalho muito melhor e estar sempre atenta a essas ferramentas novas de gestão, de pagamento, enfim. Muito bom. Quando a gente fala em oferecer serviços financeiros, eu vejo que muitas assistentes virtuais se preocupam de entrar nessa área justamente porque pensam que tem que saber oferecer todo o financeiro. Tipo, não, eu vou fazer o BPO financeiro do meu cliente, então eu tenho que saber fazer todo o financeiro de cabo a rabo. E na prática não é assim, né, Sibeli? Você já contou que quando você seu cliente precisou de alguém para fazer fluxo de caixa, você foi lá e chamou uma assistente virtual parceira. Então, vamos especificar um pouquinho aqui para as colegas assistentes virtuais que estão nos assistindo, que tipo de serviço cada uma de vocês oferece dentro do financeiro? Quando eu estava na minha transição, que eu falei, inclusive numa aula, liste o que você sabe fazer, e para você poder oferecer, eu estava listando. E até não só do que eu sabia fazer nas empresas, do que eu sabia fazer na minha vida, para mim. E a gestão de pagamentos é uma coisa
que eu sei fazer para mim Sim. e que eu listei. Então, quando eu comecei a procurar, eu comecei com isso, gestão de pagamentos. O que é isso? Saber o que o cliente tem para pagar, lembrá-lo de pagar e lembrá-lo de pagar. Você pagou, ó, tá aqui o boleto, lembrá-lo de pagar. Isso parece bobagem, mas tem uma história de uma vez lá do Rio que o cliente contratou ela, gente, pra ligar pra ele e ficar no telefone com ele enquanto ele entrava no internet banking pra pagar as contas. Então a gente... Nossa, bobagem. Quem que vai me contratar pra lembrar de um pagamento, né? Pois é, ele pode te contratar pra você ficar batendo papo com ele enquanto ele paga as contas, né? Exatamente. E essa questão para a pessoa física, até mesmo para algumas empresas, de reembolso médico, de convênio, essas coisas, porque tem muito dinheiro parado. Sim. As pessoas não têm tempo de fazer isso porque dá trabalho. Super. O convênio dá canseira, aí ele pede mais documento, aí é isso e aquilo. As pessoas não têm tempo para isso e tem muito dinheiro parado. Sim. Então é esse gancho. Gestão de pagamentos, reembolso financeiro, reembolso médico, reembolso de seguro-viagem. Para começar, eu fui por aí. Legal. Como eu ainda não tenho a experiência da Rosângela em fluxo de caixa e tudo mais, acho que para começar por aí. E quando pensar em me especializar ou não, aí sim precisa saber de tudo. É, muito bom. Como é que é para você, Rosângela? Você já veio com essa visão mais global, né? Eu já tinha, né, na minha experiência, essa bagagem de saber essas coisas. Então, para mim, o serviço financeiro, eu gosto de fazer, eu gosto muito de fazer. E, então, eu ofereço desde a gestão de contas a pagar e a receber, como o fluxo de caixa e a conciliação bancária. Então, tanto a conciliação bancária diária, quanto às vezes só... Tem cliente que só quer ver uma vez por mês. Ele só quer saber o resultado ali. Se ele gastou, se ele ficou negativo, se ele não quer. Mas tem aquele cliente, principalmente os maiores. Ele quer saber ali dia a dia, o que está acontecendo. Então, eu atualizo dia a dia. Tudo, até os centavos, que rendeu 2 centavos de aplicação. Você vai lá e põe. 2 centavos. Você põe lá na planilha, 2 centavos de aplicação na planilha, no CRM. Mesmo com muitas ferramentas, muitas até empresas grandes continuam preferindo o Excel. Então, fazer toda essa gestão dentro do Excel, às vezes o cliente tem um CRM, mas ele quer receber no e-mail dele o Excel. Então, eu faço isso, mas isso era uma coisa que eu já sabia, mas foi como eu te falei, eu tinha ficado em casa 2 anos. Quem vai abrir o Excel lá? Não, só abrir. No máximo para calcular ali, né? A compra do mês, quantas mamadeiras já tomou a criança, a hora da soneca. Exatamente. E aí, eu fui me refamiliarizar com tudo aquilo. Você não esquece, você aprende, você gosta, você não esquece. Mas eu comecei por aí, assim, por uma coisa que eu já sabia, que eu tinha segurança de fazer, que eu gostava de fazer, e que eu tinha segurança de saber que eu prestaria um bom serviço fazendo aquilo. Acho que isso é muito importante, a segurança de saber o que você está fazendo, né? E eu tenho uma maneira de apresentar os resultados para os meus clientes, que dentro das minhas planilhas de controle, eu tenho quanto eles pagaram de valor de reembolso médico e quanto veio. Então, olha, você pagou X reais e você recebeu de volta X. Ali eu consigo mostrar para eles o valor do meu trabalho. Nossa, super. E o que é muito bacana, porque realmente tem coisas que as pessoas não percebem, que elas precisam da gente para fazer. E só quando você faz, aí que ela fala, nossa, eu tenho uma cliente que, minha amiga virou cliente, ela fala de mim, mas o que ela faz? Sibeli é meu tudo. Sibeli é meu tudo. Eu não fico mais sem. É disso que eu falo do valor agregado. O valor agregado está exatamente aí. Ela, nessa planilha que ela mostra, ele fala, nossa, eu ia ter perdido tudo esse dinheiro se eu não tivesse feito. Exato. E é o que exatamente o que a Sibeli falou, as pessoas não param para fazer, não tem tempo. A gente, né, todo mundo vive nessa loucura, nesse ritmo acelerado, né? Que conversa, hein? A vez que estão nos acompanhando, acho que a gente conseguiu abrir aqui esse leque de possibilidades, né, para quem já oferece outro tipo de serviço e fica às vezes até numa insegurança ali, será que vou, será que não vou pro financeiro? Então hoje a gente viu aqui na conversa com a Rosângela e com a Sibeli toda essa questão, né, do valor agregado dos serviços financeiros, a questão de que a principal habilidade, né, para trabalhar com o financeiro, sem dúvida, é a organização. Então, se você, né, tem vontade de trabalhar com financeiro, se considera uma pessoa organizada, por que não também se dá essa oportunidade através de um pequeno serviço? Não precisa começar terceirizando o financeiro inteiro de uma empresa, mas você pode começar ali fazendo, né, um controle de contas a pagar e receber, cuidar de um reembolso do seu cliente pessoa física. Você pode começar, né, botar o pezinho na água ali, sendo o meio de campo entre o teu cliente e o contador dele. Gente, durante anos, a Roberta, que cuidava do meu financeiro,
tratava com o meu contador. Eu nunca falei com o contador, era só a Roberta que conversava com ele. Então, tem um mar de oportunidades, sim, dentro dos serviços financeiros e eu acho que vale a pena quem sente vontade de se aprofundar e conhecer um pouco mais. Obrigada pela conversa, meninas. Cada vez mais sucesso na carreira. E quem sabe depois dessa entrevista já não surge uma parceria aqui entre as duas, podem se complementar nos serviços financeiros. Com certeza. Obrigada. Obrigada.